Fala, meus amigos, Alexandre Zimbenberg, e eu quero falar um pouco para vocês desse tema aqui que é super importante, o Foro de São Paulo. Inclusive vai ser tema do segundo encontro da nossa associação. E eu queria ler para vocês aqui uma passagem logo no início do livro, que é incrível, esse livro do professor Olavo de Carvalho. Para quem não sabe, essa questão do Foro de São Paulo foi uma organização fundada pelo Lula e pelo Fidel Castro, que reúne mais de 200 partidos na América Latina, que eles têm como ideia fazer desta região uma nova União Soviética, tá? Então isso foi criado, mesmo depois aí com a morte do Castro, com a morte do Hugo Chávez, né, com a chegada do Maduro ao poder, tudo continuou e na verdade foi se fortalecendo ainda mais. O Foro de São Paulo nunca perdeu força, ele só avançou. Hoje, obviamente, eles mudaram o nome, se chama Grupo de Puebla. E no Brasil isso foi ignorado por muitos anos. Um advogado, o José Carlos de Graça Wagner, foi quem relatou tudo isso, né? Ele conseguiu cópia das atas do Foro de São Paulo e ele reuniu toda essa documentação e entregou para o professor Olavo de Carvalho, que começou a divulgar num blog que ele tinha antigamente, que era o Mídia Sem Máscara. Isso aí ficou muito conhecido no Brasil e a mídia por mais de 20 anos ignorou. Hoje não, hoje todo mundo sabe que isso é real. Mas deixa eu contar algumas coisas aqui para a gente ver aqui, falar dos planos de ação do Foro de São Paulo. Olha isso aqui. Em 2005, o representante das Farc no Brasil, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, os maiores produtores de cocaína do mundo, Olivério Medina, foi preso numa ação conjunta entre a Polícia Federal e a Interpol. Olivério Medina era procurado na Colômbia por diversos crimes: homicídio, sequestro, contrabando de armas, e o governo colombiano pediu a sua extradição. O presidente Lula não apenas negou o pedido, como concedeu ao terrorista o status de refugiado político. Olha, o cara tinha cometido homicídio lá, tráfico de armas, e o Lula falou, não, ele só não vai como aqui, eu ainda vou deixar ele como refugiado político, ou seja, ficou protegido no Brasil. Logo depois, a esposa do assassino traficante, Medina, o nome dela Ângela Maria Slongo, foi ocupar um cargo de confiança no Ministério da Pesca, a pedido da Dilma Rousseff, então ministra da Casa Civil. Essas histórias a gente tem que saber, está aqui no livro. Outra história aqui, Foro de São Paulo. Em maio de 2006, Evo Morales estatizou 2 refinarias da Petrobras na Bolívia. A Petrobras fez a refinaria lá, o cara mandou o exército invadir. Depois de ocupadas e tomadas pelo exército boliviano, o governo brasileiro respondeu, na época o governo Lula, respondeu o cocaleiro com um afago. E 2 anos depois, o Lula, ele não só entregou essas refinarias, como ele ainda emprestou 332 milhões de dólares para o governo da Bolívia, falando que eles iriam construir uma rodovia que não foi pago. Olha só. Em 2011, Dilma Rousseff anunciou mudanças no Tratado de Itaipu, atendendo a um pedido de Fernando Lugo, então presidente do Paraguai e também membro do Foro de São Paulo. A senadora petista Gleisi Hoffmann era a relatora da matéria no Senado e defendeu a aprovação das alterações que fizeram triplicar a taxa anual paga pelo Brasil ao Paraguai. Ou seja, o Brasil começou de livre e espontânea vontade a dar mais dinheiro para outro país. Eles não estão, o PT não defende os nossos interesses. Não defende, olha isso, Gleisi Hoffmann envolvida nisso aqui. E o Brasil pagava para o Paraguai 120 milhões de dólares por ano, por usar aquela região. E a gente começou a pagar 360 milhões de dólares, ou seja, 240 milhões de dólares a mais de R$1 bilhão. E aí foi dinheiro, obviamente, dado para esses países. Lá dentro eles manobram, o dinheiro vai para o Foro de São Paulo, eles fazem tudo isso. Olha essa daqui, e vai ser a última que eu vou ler nesse vídeo. A decisão do governo petista de trazer médicos cubanos ao Brasil, o programa Mais Médicos, foi uma das mais notáveis manobras do Foro de São Paulo para financiar as indústrias missionárias humanitárias de Havana. Segundo dados levantados pela jornalista Graça Salgueiro, mais de 20 países recebiam serviços médicos de Cuba. Cuba mandava os médicos, às vezes não eram nem médicos formados, e Cuba, como se eles vendessem esse serviço dos médicos. Os países clientes, entre aspas, pagavam pelo serviço
ao governo cubano, que repassava apenas uma parte de dinheiro ao médico. Aqui no Brasil, o governo brasileiro pagava em torno de 10 mil reais, ficava 2 ou 3 mil com os médicos que ficavam aqui no Brasil, né? É um esquema escravo. Raul Castro arrecadava nada menos que 6 bilhões de dólares por ano com o envio de médicos ao exterior. Calcula-se que o Brasil tem enviado centenas de milhões de dólares aos corpos cubanos com a importação de médicos que trabalhavam por um regime análogo à escravidão. E o dinheiro que poderia ser investido no sistema público de saúde brasileiro, ele ia para financiar ditaduras comunistas, como é o caso de Cuba, que é uma ditadura terrível. Lá o povo cubano, coitado, sofre na mão desses vagabundos do Foro de São Paulo. Isso aqui, gente, a gente precisa debater e entender mais, que hoje quem está governando a América Latina se chama Foro de São Paulo, que eles não falam mais o nome, eles chamam agora de Grupo de Puebla, tá? De Grupo de Puebla. Argentina, Venezuela, Cuba, Daniel Ortega, terrível na Nicarágua, aqui no Brasil vários partidos ligados, principalmente o PT, tá? Colômbia, as Farc, as forças revolucionárias, os maiores produtores de cocaína pertencem a esse grupo. A gente precisa entender um pouco mais. Pessoal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, manda para o maior número de pessoas. Vamos levar luz à escuridão. Valeu!